Buenas! Muito bem-vindo à nossa série Português em Questão. E agora, de novo, FCC. E olha só, TRF da terceira. O edital tá para estourar e olha essa questão do TRF da terceira envolvendo o assunto colocação pronominal. Grande tema, colocação pronominal, posição do pronome oblíquo em relação ao verbo na oração. Veja só essa questão do TRF3, cargo de analista. O fragmento era este. Devaneios? Quem não tem devaneios? Tem devaneios as crianças jovens. Dão aos devaneios menos crédito os adultos. Mas é impossível abolir os devaneios completamente. Nossa, que frase deselegante, não? Ficar repetindo o termo toda hora? Pois é. Então a banca quer que você faça isso. Evitam-se as indesejáveis repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por, e ali estão os pronomes oblíquos substituindo o termo grifado. Tá. O foco não está aqui embaixo, o foco está aqui em cima. O método é esse. Você vai para a prova já sabendo, já conhecendo toda essa estrutura sintática. Então diz assim, devaneios, quem não tem devaneios nessa oração? Olha a função sintática do termo devaneios. Verbo ter, quem tem alguma coisa? Verbo transitivo direto. Esse termo devaneios é o seu complemento verbal chamado objeto direto. Opa, então se é objeto direto, dá uma olhadinha nisso. Os pronomes oblíquos de terceira pessoa, o, a, os, as, aqui não é artigo, é pronome, tá? Vão funcionar com objeto direto, vão substituir substantivos na função de objeto direto. Já o lhe e lhes, quando forem objetos, serão indiretos. Beleza. Outra coisa é que pronome do caso reto não atua como complemento. Então, olhando para a alternativa, agora eu vou para as alternativas. Primeira coluna. Tem eles, tá fora. Tem a eles, também tá fora. Não tinha lhes aqui, menos mal, mas tem o os. Quem não os tem? Viu que soou bem? Por que o pronome oblíquo teve que vir antes do verbo? Por causa do não. Palavra de sentido negativo é fator de próclise. Atrai o pronome oblíquo. Próclise quando o pronome vem antes do verbo. Então, quem não os tem, beleza, já estou entre A, C e E. Seguindo. Tem devaneios as crianças e os jovens. Olha o verbo ter agora está com acento circunflexo, porque está no plural. Aqui atrás ele estava no singular porque o sujeito dele era o próprio quem, o pronome interrogativo, fazendo o verbo ficar na terceira do singular. E quando o verbo ter vai para a terceira do plural, o que a gente faz? Coloca o acento circunflexo nele, ó. Quem é que tem devaneios? As crianças e os jovens. Esse é o sujeito do verbo ter na segunda. Mas o verbo continua sendo transitivo direto. E o termo devaneios continua sendo objeto direto. Então continua sendo o os na função de pronome oblíquo, o pronome oblíquo na função de objeto direto. Só que o verbo termina em som nasal e está no início da segunda oração. Olha, a primeira terminou no ponto final. Então vou juntar duas regras em uma. Primeiro, é que quando o verbo vem no início da oração, a colocação tem que ser a ênclise, o pronome tem que vir posposto ao verbo. E outra, quando os verbos terminarem em som nasal, ão, oin, em, som nasal, e nós tivermos que colocar o pronome oblíquo ou a, os, as depois do verbo, essa nasalização que há no verbo se estende ao pronome. Eu tenho que colocar o N no pronome. Esse nos que vai estar aí não é nos de nós, é o nos de os acrescido do N porque o verbo termina em som nasal. Então vai ficar tem-nos, e não tem eles, porque eles não funciona como objeto. Então tá. Ganhei a terceira. Dão-lhes. Vamos ver por quê? Olha só. Dão aos devaneios menos crédito os adultos. Quem é que dá menos crédito? Os adultos. Aqui está o sujeito. Ó. Os adultos dão. Dão o quê? Menos crédito, objeto direto. Dão menos crédito a quê? Aos devaneios. Está vendo a preposição a aqui? Esse termo vem, complementa o verbo que agora é transitivo, direto e indireto, na função do objeto indireto. Então agora sim, tá certo usar o lhes. Dão-lhes menos crédito. E é o que nós temos nas letras A, I, E. Bom, então agora eu vou para a decisão. E para ir para a decisão, eu vou virar a página. Devaneios, quem não os tem, beleza, já sei como é que fica. Tem-nos, já sei que é nos. Tem-nos as crianças jovens. Dão-lhes menos crédito os adultos, beleza. Mas é impossível abolir os devaneios. De novo, os devaneios não funcionam com objeto direto? Só de saber isso você já ia matar a questão. Mas mais um pouquinho de informação. Quando o verbo está no infinitivo, o que é impossível? Abolir os devaneios completamente. O verbo abolir começou uma outra oração. O verbo abolir está no início da oração. Então sou obrigado a optar pela ênclise, beleza? Beleza. E mais, somo mais uma regra a ênclise. Quando o verbo está no infinitivo, só infinitivo, que é o próprio nome do verbo. Ó. Infinitivo impessoal, e isso existem variações em cima da regra, mas para esta, o verbo abolir o verbo abolir tem que colocar o pronome oblíquo posposto a ele.
Tá, só que tem um detalhe, o verbo termina em R, abolir, daí mais uma regra. Quando o verbo termina em R, S ou Z, e nós tivermos que colocar o pronome oblíquo ou a, os, as após o verbo, eu venho, elimino a última letra do verbo e acresço L ao pronome. Olha quanta informação numa só questão. Acresço L ao pronome, então vai ter que ser, é impossível aboli-los. Então, olha lá, a nossa letra A realmente dançou no final, ó, tá vendo? E a resposta, então, tá aqui escondida na letra E. Se não estiver estudando, dança. Mas se estiver estudando, vai acertar. Tá vendo? Então siga um método passo a passo. Entenda como resolver as questões. Português não é para brincar. Português é bonito, é lindo, mas é para ser domado. É que nem um cavalo bravo. Cavalo chucro tem que ser domado. Depois que domou, pronto. É dócil, dócil, dócil. No final, a resposta é letra E. Você acerta a questão, vai pro abraço e a maioria da galera errou. Mas você não, você acertou. Então continue estudando, ok? FCC é uma grande prova. TRF da terceira tá para sair o edital. E agora, mais do que hora de você sentar, estudar, sempre seguindo o método para ser feliz. Amém? Um grande dia para você, fique com Deus e até a próxima.